Antes da gente começar, lembre-se de se inscrever aqui no YouTube e também siga a gente no LinkedIn e no Instagram. Hoje a gente está recebendo aqui o Ricardo Seton e o Arthur Braga, sócios diretores da Lote 5. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, disponibilidade. É um prazer. Muito legal. Bom, eu queria começar aqui com vocês falando um pouco da história de vocês, né? Eu sei que vocês estão fazendo aí 10 anos, não é isso? O Rick está fazendo. Eu estou fazendo 40 anos esse ano. No mercado. No mercado. Lote 5, 10. Lote 5, 10 anos. E eu já trabalho com isso desde 82. Isso, loteamentos, né? E a Lote 5, 10 anos. Lote 5 completou 10 anos em outubro. Como é que começou a Lote 5? Como é que você já se conheciam antes? Como é que começou essa história aí? Legal. Deixa eu falar um pouquinho aqui Fala aí, e depois o Arthur me ajuda. Primeiro, obrigado pelo convite, Léo. Um prazer estar aqui com vocês. A história não é tão curta assim, né? O Arthur já deu uma pequena introdução que ele está no setor há 40 anos, mas a Lote 5, sim, foi fundada em outubro de 2012, então exatos 10 anos, né? Nós éramos todos sócios da Agra, né? A Agra fez o seu IPO em 2007 e logo depois do IPO nós já conhecíamos o Arthur tinha a empresa dele desde 82, mas logo depois do IPO nós compramos um percentual relevante da empresa do Arthur e ele e o sócio que ele tinha na época vieram trabalhar conosco na Agra para tocar a área de loteamentos. Então Legal. Eles eram responsáveis pela Agra loteadora. Né? Isso em 2007. Fizemos o IPO em abril. Pós-IPO. Tá. Fizemos o IPO em abril e eles vieram para dentro da Agra em julho de 2007. E aí a história foi andando, nós compramos a Klabin Segal em 2009 e depois a Abiara também em 2009. Reunimos essas três empresas numa única empresa que passou a se chamar Agri, né? Que era a somatória da Agra, mais a Abiara, mais a Klabin Segal. Nesse momento, a Agra loteadora passou a se chamar Agri Urbanismo. Em 2010, nós vendemos a operação da Agri toda para a PDG. E ainda falando de loteamentos, esta operação passou a se chamar PDG Urbanismo. Legal. Depois da venda, nós tínhamos lá um contrato para ficar na PDG por um período mais longo, de 5 anos, mas por diversas razões nós decidimos sair em 2012. E aí todos os sócios que foram se reunindo e se conhecendo nessa trajetória profissional, que são os três da Agra, o Luiz Roberto, o Astério e eu, mais o Fernando Albuquerque, que nós compramos a empresa dele, a FAO2, em 2006. O Fernando tinha a empresa dele desde 91. O Fernando também é sobrinho do Dr. Renato Albuquerque, fundador e idealizador de Alphaville. Trabalhou lá, foi até do conselho de Alphaville. Então, o Fernando também conhece muito a área de loteamentos. Então, os três da Agra, mais o Fernando, mais o Arthur. Os 5 saíram ao mesmo tempo da PDG. E, de uma maneira muito criativa, demos o nome de Lote 5 por sermos 5 Só foi entender isso sócios. depois. Por sermos 5 amigos e 5 sócios que resolveram, então, focar em loteamentos logo após a saída da PDG. Nesse momento, o Arthur, que já tinha muita experiência, falou, vamos ficar focados em loteamento. É um negócio que eu conheço bem, o Fernando conhece bem, vocês também conhecem, né? Tem boas margens, é rentável, e nós decidimos ficar focados em loteamentos desde a abertura da Lote 5 em outubro de 2012. Recentemente, em julho deste ano, a gente decidiu voltar a incorporar também. Então nós temos também uma área de incorporação dentro da Lote 5, que é muito jovem, muito recente, faz alguns meses. Já lançamos 3 empreendimentos aqui em São Paulo e tem um pipeline aí para o ano que vem também interessante, podemos detalhar depois, mas a história então começa lá atrás, em 82 com o Arthur, em 91 com o Fernando, todos se juntaram na Agra a partir de 2007 e saíram todos juntos em 2012 para montar a Lote 5. É uma história, eu tinha falado aqui, antes da gente entrar aqui online, né, a gente estava falando offline, né, que eu sou um grande evangelizador, talvez uma das pessoas que mais curtem a Lote 5, né? Porque logo quando eu comecei, eu acho que nos primeiros papos que eu tive para entender o mercado de loteamento foi com vocês. E eu fiquei impressionado na época por ser 5 sócios muito sêniors, né? Com muita experiência no mercado, entrando numa
aventura num negócio novo, né? Que obviamente vocês conheciam, mas se juntando com 5 pessoas super sêniores. E eu sempre tive curiosidade de saber como é que é ter 5 sócios muito bons atuando juntos, né? Porque a gente sabe que sociedade é um negócio super delicado. Como é que vocês trabalham esse grupo de 5 pessoas? Como é que vocês se dividem? Como é que vocês se organizam? Porque, obviamente, vocês são super maduros, super experientes, etc. Mas eu imagino que seja também difícil jogar com 5 mestres em campo, né? Como é que vocês pensam? Como é que vocês se organizam internamente como sócios? Já te passo. Mas pode falar. A beleza é que, primeiro, nós somos muito amigos, né? Tem bastante intimidade, a gente se respeita bastante. Sentamos todos na mesma sala. Então, cada um tem a sua responsabilidade primária. Um cuida do administrativo financeiro, o outro do comercial, outro de aprovações em engenharia e assim por diante. Mas a gente discute muito os assuntos entre nós, né? Então, um assunto mais complicado, a gente, na mesma mesa ali, na mesma hora, a gente delibera, resolve, um opina e tal. Então, nós temos cada um a sua responsabilidade. Eu, por exemplo, faço a área de marketing comercial e relacionamento com o mercado financeiro, mercado de capitais e tal. O Arthur cuida de aprovações em engenharia, mas todo dia a gente está trocando informações. Se conhece, se respeita. Porque não existe muro no meio, né? De jeito nenhum. Então, existe uma empresa. Funciona muito bem. Legal. E complementando, há um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente percebeu que, pelo crescimento da empresa, a gente precisava especificar um pouco melhor as nossas tarefas, né? Então, nós contratamos um consultor e criamos para nós mesmo uma tabela até onde eu vou, até onde o Rick, porque às vezes estava havendo algumas sobreposições em algumas funções, né? E aí a coisa ficou bem bacana, bem organizada, todo mundo entendendo até onde pode ir, quem tem que consultar para resolver aquele assunto. Perfeito. Então ficou bem bacana. Digamos que vocês começaram a pensar em uma governança corporativa no momento que talvez já a empresa ainda permitisse, né? Se deixasse um pouquinho mais para frente, ia ficar um pouquinho mais complexo. Totalmente. E uma curiosidade que eu tenho todos vocês devem ter filhos, né? Como é que é essa relação com a nova geração? Vocês bloqueiam muito que a nova geração entre? Que eu imagino que deve dar uma baita de uma confusão tentar colocar um filho no meio e às vezes o filho não tem a mesma personalidade do pai, etc. Como é que vocês atuam nisso e como é que vocês enxergam as próximas gerações aí da Lot 5? Olha, nada que não possa ser alterado, mas em princípio que foi discutido lá no início que não vai ter filhos no... Imagino. A coisa acionista está escrita. Está escrito. Na operação, os filhos não se envolvem. E aí vocês vão tocando o negócio até achar que tá bom. Até envelhecer. Até envelhecer. Mas, graças a Deus, todos os filhos, cada um tem o seu negócio, estão super encaminhados, ninguém está pedindo para entrar na empresa. Né? Perfeito. Então, a ideia, de fato, é botar executivos que depois vão tocando esse negócio e vocês sobem para conselho. Vocês já fazem conselho Esse hoje, é o projeto, exatamente. Muito bom, muito bom. Mais para frente, né? Por enquanto, tem lenha para queimar. Tem mais 30 anos na frente, fácil. Tranquilo. Fácil. Não tenho dúvida disso. E até pra gente, pra quem tá assistindo aqui, né? Tem muita gente que conhece vocês, mas tem gente que talvez nunca tenha ouvido falar. Fala um pouquinho os grandes números da Lot 5, né? Quantos empreendimentos foram lançados, VGV, o que é que tem a lançar, quantos funcionários tem? Dá uma perspectiva pra gente aqui da Lot 5. Fala. Então, como eu falei, nós montamos a empresa em 2012, mas os primeiros projetos têm sempre aquele ciclo de contratação, aprovação, preparação, lançamento. Então, nós, tendo iniciado em 2012, fomos lançar o primeiro empreendimento em 2015, que foi em Itu. De lá para cá, até esse ano, foram lançados 11 empreendimentos, com VGV aproximado aí de R$1 bilhão. E a gente tem um pipeline muito grande. Decidimos ter a nossa concentração maior na região de Campinas, na Grande Campinas. Tem um land bank bastante grande naquela região. E o que está em preparação para ser lançado daqui para frente ultrapassa os R$3 bilhões de VGV. Novos. Ainda esse ano parece pouco justo, né? Porque estamos em 17 de novembro, mas ainda tem 2 lançamentos para esse ano, né? Um em Taubaté e um outro em Paulínia. Para o ano que vem tem lançamentos aí em Jundiaí, Jarinu, Montemor. Tem Montemor, tem muita coisa para o ano que vem e depois todos aqueles na região de Campinas. Mas grandes números são esses, lançamos 11.
1 bi lançado, 3,5 bi por lançar. A estrutura hoje tem em torno de 60 pessoas. É enxuta, né? É enxuta, o escritório nem comporta tudo isso, a gente aprendeu muito, né, com a pandemia e com o home office, então a gente tem um modelo ali de revezamento, as mesas são todas limpas e livres para quem quiser ocupar no dia seguinte, e as pessoas fazem um revezamento, vão de 2 a 3 vezes por semana para o escritório, então acho que a gente tem 30 posições para 60 pessoas, é mais ou menos isso. Legal. E vocês falaram agora que estão entrando no mercado de incorporação vertical de novo, né? Estão voltando para lá. Do ponto de vista de vocês, quais são as vantagens e desvantagens de cada modelo, né? O modelo loteador, a gente sabe, mercado de capitais, etc, né? Tem as dificuldades inerentes ao negócio, incorporação vertical já é um pouquinho mais fácil no plano empresário, etc. Mas tem muita característica diferente de fluxo de caixa, né? De modelo de complexidade de engenharia, etc. O que é que para vocês, assim, pega mais? O que é que puxa mais, né? Provavelmente um sócio deve puxar mais como o Arthur, né? Para o loteamento, né? E outro sócio talvez mais para incorporação vertical. Mas como é que vocês enxergam essas coisas convivendo na Lote 5? Eu acho essa pergunta ótima, porque assim, os ciclos são muito complementares, né? Sim. O loteamento, eu vou pedir depois para o Arthur explicar um pouco, é um ciclo mais longo, o processo de aprovação é mais longo, a venda é diferente, a gestão dos recebíveis e financiamento à obra é menos regulamentada, então a gente tem que criar estruturas, acho que vamos abordar mais para frente, para encurtar esses recebíveis, né, e monetizar os recebíveis de longo prazo, mas na incorporação é tudo muito mais regulamentado. O ciclo de aprovação é mais rápido, é mais curto. Sim. Você tem a figura do plano empresário pelos bancos, então após o habite, você... Que é ruim, mas é bom, né? Repassa e sai do problema, vamos dizer, você recebe todo o seu dinheiro. Então, esses ciclos se complementam bastante no nosso fluxo de caixa. As margens são diferentes, mas também a margem no loteamento é maior, com toda essa questão de ciclos e funding e estruturas, vamos dizer, mais... Precárias, talvez. Mais precárias, boa palavra. Na incorporação, os ciclos são mais curtos, as margens são um pouco mais apertadas, mas a gente tem tudo mais automatizado, mais regulamentado, funcionando bem. Perfeito. É interessante o que você falou, porque o prazo de aprovação do loteamento hoje oscila em torno de uns 3 anos. Então, entre o momento em que você assina um contrato de parceria, né, e esse é o modelo mais usual no loteamento, você é dono da terra, faz uma parceria com a Lote 5, nós fazemos todo o empreendimento na sua terra, através de um contrato de parceria, e do momento que você assina até o momento que você inicia a vender, eu estou falando estado de São Paulo, né? Não estou falando em outros, Nordeste, Norte, Minas, às vezes o prazo é mais curto. Mas no estado de São Paulo, em torno de 30 a 36 meses uma aprovação de um loteamento, né? E isso foi o que ocorreu, quer dizer, nós nos juntamos em 2012, primeiro lança em 2015. Né? Depois entra num modo contínuo, porque você vai tendo novos negócios e vai lançando, né? Mas o grande pênalti do loteamento é a aprovação, é o tempo que você demora, né? Os órgãos ambientais em São Paulo cada vez mais rígidos, né? E a gente então vai se adaptando a essa situação, né? E o interessante é isso, que na incorporação já existia a parceria, mas o modelo de financiamento é diferente, né? Nós tivemos que aqui em São Paulo criar um modelo de financiamento casado para o loteamento, com securitização de recebíveis e com alguns fundos que estão se interessando agora nos financiar, que está propiciando a gente entrar num sistema parecido com o plano empresário, né? Que acho que é o grande sonho aí do nosso setor, né? Não, sem dúvida. Como é que, até mudando um pouquinho assim de tema, né? Mas ainda mantendo o tema, o que é que vocês enxergam, assim, dos projetos que vocês já fizeram até hoje, né? De 2000, considerando a aprovação 2015 em diante, né? Qual foi o projeto assim que para vocês foi um case de sucesso? Sim, esse daqui é um exemplo do que a gente gostaria de dar Ctrl+C, Ctrl+V daqui em diante, que é impossível dar. O Rick vai explicar como é que é. E qual que foi ruim? E o que foi ruim, por que foi ruim? Bom, cada projeto tem um desempenho diferente. É um filho diferente. Não é?
Mas talvez o nosso melhor exemplo foi o empreendimento em Paulínia, o Dolce Vita Paulínia. Nós vendemos 80 milhões na época, em novembro de 2017, em menos de um dia, exatamente em 22 horas. Caramba! Nós abrimos ao meio-dia de uma sexta-feira, no sábado às 10 da manhã, vendemos o último lote. Foi fabuloso em termos de o que a gente gostaria de repetir. E melhor ainda foi o desempenho das vendas, né? O tipo de recebimento, né? O perfil do recebimento. 1/3 da carteira a gente recebeu à vista. Caramba! O outro terço a gente recebeu exatamente encaixado no fluxo de obra, em 24 meses. Perfeito. E o último terço, que era em tabela longa, a gente fez uma operação na semana seguinte e fez um true sale, uma venda definitiva e recebemos à vista. Então a gente tinha, era uma parceria, o dinheiro do terrenista garantido, sim, o dinheiro da obra garantido e o nosso lucro já realizado no dia seguinte, sem ter começado a obra. Aquilo foi espetacular. Difícil de repetir, mas é o nosso benchmark, né? O que você atribui a isso? O empreendimento era sensacional, a área era sensacional, existia uma demanda absurda, vocês mandaram muito bem em marketing e venda. O que é que vocês entendem que foi assim? Ou foi o conjunto de tudo, né? Essa pergunta nos foi feita muitas vezes nos meses seguintes, né? Uhum. E ela não é tão fácil de responder. Sim. Eu acho que é o conjunto, né? O produto na hora certa, na localização certa. Não tinha tido nenhum lançamento no passado recente naquela região. A gente fez um belíssimo do marketing, uma campanha maravilhosa, o preço estava acertado. Então, assim, é o conjunto de coisas que no final você não consegue nem dizer muito bem qual foi, né? Porque acertar ali, né, exatamente... Aí o lugar era muito desejado também, o Paulínia. Né? Na melhor avenida de Paulínia, na avenida da prefeitura e tal, né? Foi muito bem, foi maravilhoso. Por outro lado, é óbvio que tem projetos que não vendem tão rápido, não vendem tão bem, você tem que ficar inventando soluções no marketing, ajustando tabela. É natural do nosso negócio, né? Por isso que o importante é ter muitos negócios e acertar na maioria. Mas ninguém vai errar todos e ninguém vai acertar todos. Sim, sem dúvida. E o que seria um caso de, talvez, de aprendizado, assim, né? Vou falar de fracasso porque provavelmente vocês mudaram aí o cenário, mas o que é que teve de aprendizado assim grande? Pode ser mais de uma obra, de repente, assim. O que é que vocês erraram? Esse erro a gente não pisa de novo no mesmo buraco. Acho que não é bem essa a resposta, mas assim, pegamos cenários adversos pela frente, né? Uhum. E curiosamente, o nosso primeiro projeto, que foi em Itu... Crise, exatamente. O momento financeiro, o momento de mercado foi aquele complicado. Momento da Dilma, né? Quando teve aquela 14, instabilidade. 15, 16, 17 ali foi terrível. E a gente superdimensionou a campanha, superdimensionou o plantão, criou uma expectativa enorme. E no primeiro dia, quando a gente abre as vendas, quase que não aparece ninguém. Só vem aqueles amigos tomar uísque e tal. Só consumir. Venda, terminou o fim de semana, tinha vendido um. E a gente falou, opa, o que tem de errado aqui? Vamos repensar e tal. E a melhor estratégia naquele momento foi dar credibilidade, foi fazer a obra. Então, ao invés de gastar dinheiro no marketing, o Arthur brinca, a gente gastou dinheiro na obra. Vamos colocar asfalto aqui que o produto vai aparecer e a gente vende. Hoje é um produto 100% vendido, super maduro, muito demandado na cidade, tem muita gente morando lá, todos felizes, mas custou, vamos dizer, mais exposição de caixa do que a gente tinha imaginado. Não, perfeito. E vocês, a gente estava falando aqui mais uma vez, né? Para quem está vendo aqui, parece que a gente está começando a conversa agora, a gente já falou uns 15 minutinhos antes e a gente já falou várias vezes em reuniões, mas uma coisa que vocês, o Arthur estava até comentando que vocês criaram quase um modelo de funding específico para Lote 5, obviamente que isso se dá muito à qualidade que vocês demonstram, a experiência de vocês, a credibilidade que vocês têm no mercado, não é todo mundo que vai conseguir fazer o que vocês fazem e no volume de vocês, mas vocês foram criando, se adaptando a digamos, a um deserto de funding no loteamento e vocês foram criando o modelo de vocês. Quais são os modelos, quais foram os veículos, os modelos, os tipos de crédito que vocês pegaram ao longo do tempo e o que é que vocês enxergam de desafio para o loteamento comum? O loteador comum, que não é o caso de vocês. Assim. O que é que vocês enxergam? O que a gente percebeu é o seguinte, eu comecei a trabalhar 40 anos atrás e era assim que eu fazia. Eu vendia os lotes por um contrato
compromisso de compra e venda, criava uma carteira e com essa carteira eu ia fazendo os empreendimentos, né? Aos poucos a gente começou a perceber, e já mais próximo da minha entrada na Agra, como o Rick explicou, que era mais negócio você ter o dinheiro na mão e fazer mais empreendimentos do que você fazer os empreendimentos com o dinheiro da carteira, porque a minha rentabilidade fazendo era maior, né? É óbvio que isso demanda mais gente, mais organização, né? E, por consequência, mais funding. Então, a gente começou a pensar o que seria o modelo de contrato ideal, né? E o modelo de contrato ideal é o contrato com alienação fiduciária, por algumas razões. A primeira delas é porque o modelo de alienação fiduciária, você retoma o lote inadimplente muito mais rápido, né? Ele tem uma vantagem que, como você registra o contrato em nome do comprador final, no registro de imóveis, ele tem a propriedade. Se ele ficar inadimplente no IPTU, e isso é comum acontecer em loteamentos de padrão econômico, ele inadimplente no IPTU, a prefeitura vai cobrar o loteador. E aí, em carteiras grandes, de 1.000 lotes, 800 lotes, começa a haver penhora de conta, começa do loteador, começa a gerar uma série de problemas. Então, essa é uma segunda vantagem, você resolve esse ponto. E o terceiro ponto, que é importante também, é você ter um documento de contrato de compra e venda passível de ser securitizado, né? Passível de você, a hora que precisar, tá pronto, poder ir no mercado de capitais e levantar recursos em cima disso, né? A gente tem vendido os nossos produtos de prazo longo com IPCA mensal e juros cobrados, que já foi 12, hoje em dia está em torno de 10. Então IPCA mais 10 hoje em dia ao ano, que é uma taxa atrativa, e começou, por conta da gente estar fazendo bastante loteamento, os fundos ligarem e começarem a perguntar, né? Vocês têm CRI? Vocês têm CRI para fazer? Vocês têm recebíveis? E aí nós fomos, então, nos preparando para qualquer venda acima de 36 meses, já vender com alienação fiduciária. E vendas em contratos de prazo mais curto, de 12, 24, 36, com compromisso de compra e venda, né? E com isso a gente direcionou o nosso funding. Ou seja, os fundos ligavam para a Pirdice, nós tínhamos CRI e nós propusemos o seguinte: olha, nós temos, mas se você me ajuda a criar, eu sou uma fábrica de CRI. Sim. Se você me ajudar a criar o CRI, eu tenho mais rápido. Sim. Então nós criamos um modelo junto com determinados fundos que está funcionando, que é um plano empresário. Eles nos financiam a obra do zero e a gente dá preferência a esse fundo para ele comprar lá no final, quando eu tirar o TVO, na melhor taxa que tiver no mercado, eu quito o valor do financiamento e eles também têm a opção de comprar o troco se eles quiserem. Perfeito, né? Perfeito. Então tem funcionado assim. Uma coisa que pega muito para quem quer fazer a alienação fiduciária, né? E acho que a alienação fiduciária é um negócio que é bem de São Paulo, assim, né? Você tem outros estados que fazem, mas tem a dificuldade da alienação fiduciária no começo, que é ITBI, né? E todos os custos ali de cartório, etc. Esse é o grande desafio, que vai dar ali 4 a 5%, eu imagino. 3,5 a 4. 3,5 a 4 aqui. Como é que vocês hoje resolvem essa questão do ITBI? Vocês, o cliente que paga? A gente faz uma divisão, né? Os loteamentos padrão econômico, a gente embute no preço. Então, a gente financia, depois que esse cliente chegou, ficou maduro, a gente registra a alienação fiduciária dele, as nossas expensas, o valor está financiado na carteira, e nos clientes de prazo até 36 meses, a gente opta por não registrar a alienação fiduciária. Nos clientes de alto padrão, a gente cobra na hora da venda. Ele paga no momento que ele tem um tempo para registrar o contrato dele, em 30 dias aproximadamente, para nos trazer o contrato registrado, pagando ITBI e o registro. A gente tem despachante que ajuda ele e tudo. Se direcionam, mas ele se vira. O custo fica dele nessa hora. Perfeito. E voltando 2 passos atrás, né, vocês falaram de crise, né? 2012, ali vocês começaram a empresa, 3 anos para provar, que deve ter sido um desespero de vocês, né?
3 anos para aprovar e o negócio não começa, né? É uma loucura. Eu tenho 3 anos de rente, né? 3 anos de rente aconteceu muita coisa em 3 anos. Eu fico imaginando vocês 3 anos só aprovando o projeto, né? E captando áreas, né? E captando áreas, sim. Porque quando nós saímos da PDG, nós não levamos nada. Sim. Ficou tudo lá. Então, nós saímos do zero. Do zero. Saímos do zero. Então, começamos uma empresa nova, com experiência, com contatos, né? Isso é uma coisa legal de falar, porque isso é o... Assim, é engraçado que você fala com... Eu estava falando antes aqui que a gente falou com, sei lá, 600, 700 loteadores. Então, eu até falei, quando a gente começou a gente não sabia absolutamente nada do loteamento. E hoje eu consigo dizer alguma coisa, porque você fala com 600, 700 pessoas, e com vocês eu falei 4 ou 5 vezes, né? Então, é 600, 700 loteadores vezes as vezes que eu falei. E eu tô falando só eu, né? Então, você pega uma coisinha ou outra, você vai aprendendo alguma coisa. E uma das coisas que eu vejo, assim, aprovação de obra, sem dúvida, assim, se você pudesse escolher uma lâmpada mágica, o gênio saísse, se tivesse um desejo, vocês queriam pular essa parte de aprovação, com certeza. Eu imagino. Ninguém gosta disso, né? Fund é um problema, mas sem aprovação não tem nem fund. Mas eu acho que no começo, assim, eu vejo muito essa dinâmica de compra a área, obviamente se você tiver o dinheiro, porque tem gente que não tem nem a opção de comprar, né? E tem gente que prefere ir sempre na permuta. Isso vai depender sempre de caixa, mas tem uma decisão aí, né? Na viabilidade de obra, onde é que isso vai dar, se isso vai dar ROI no modelo comprando ou não. E o Arthur estava falando que vocês geralmente, no começo, pelo menos, estavam adquirindo. Eu imagino que vocês, na pessoa física, fizeram um aporte, estavam ali comprando algumas áreas e fazendo. Mas hoje, como é que está esse ratio aqui de áreas compradas versus áreas de permuta, e como é que vocês estão enxergando isso ao longo do tempo, né? Vocês vão continuar seguindo mais por land bank ou... A decisão de comprar acho que depende de 2 coisas, né? Do estágio de aprovação daquela área. Se tiver mais perto de aprovar, você pode se interessar por comprar. E claro, né, do custo, né, em relação ao VGV. Sim. Então, uma permuta típica vai girar em torno dos seus 38%, 40%, 42%. Não pode falar isso muito alto não, porque lá no Nordeste é menos. Aí o pessoal vai começar a dizer... Pode ser menos. Mas para pagar em dinheiro, você tem que pagar bem mais baixo do que Sem isso, dúvida. né, na conta. Sem dúvida. Mas investir um dinheiro sem conhecer o período de aprovação, é um risco muito grande, ainda mais num país de juros tão altos quanto o nosso. Então, assim, em alguns casos, nós compramos em dinheiro porque não tinha alternativa, ou compramos em dinheiro porque estava muito barato e muito próximo do estágio de aprovação. Caso contrário, indiscutivelmente, o melhor modelo é a permuta. E a gente tem, para responder, quer dizer, hoje a gente tem dado muito mais preferência à permuta. A permuta, tá. E a gente sabe que no período de olhei um terreno, gostei, uma fazenda lá, uma área grande, gostei, até a gente sair com a RI lá na frente, tem uns 3 anos. Só que tem tranches. Pode ser menos, inclusive. Mas tem casos que acaba levando mais tempo. Exato. Eu tenho casos, por exemplo, de clientes nossos em Minas Gerais que estão 8 anos. Tem gente que está 13 anos. Né? Principalmente depois daquele episódio de Brumadinho, etc. 3 anos é uma média. 3 anos é uma média aqui em São Paulo, que até comparado com determinados estados, por exemplo, a gente está falando do Rio Grande do Sul hoje, quase 8 anos, em alguns casos. Você pega no Nordeste, 1 ano você aprova. 1 ano e meio, dependendo da prefeitura, né? Porque isso sempre depende de prefeitura. Mas eu terminei me perdendo aqui na pergunta, e a gente estava falando muito de permuta e tem as tranches, né? E aí eu imagino que quando vocês vão adquirir uma área e aí decidem por comprar, vocês respondem se vocês quiserem, mas vocês geralmente compram a área toda ou vocês vão comprando sobre tranches? O que é que eu quero dizer com isso? Imagina que eu posso negociar com o terrenista de falar assim, o proprietário, né, que é o nome mais bonito, assim, cara, eu te pago 20% quando eu tiver aprovação na prefeitura, eu te pago mais 20% quando eu tiver meio ambiente, eu te pago mais, sei lá, 20% quando eu tiver o RI, os outros 40% eu te pago no fluxo de 12 meses. Existe esse tipo de negociação ou geralmente é à vista e...
Não é tão comum o proprietário aceitar correr o risco de receber em função da aprovação. Porque se ele está vendendo, em geral é porque ele precisa, você pode eventualmente criar um parcelamento, eu te pago em 24 meses, 30 meses, sei lá. Mas casar com a aprovação, ele fica com medo, porque se fosse assim, ele talvez topasse a parceria que ele vai ganhar mais. Né? Perfeito. Possivelmente a conta da compra ou da parceria é mais ou menos o dobro. Quer dizer, se o proprietário vender de 2 a 3 vezes, se o proprietário te vender uma área 10, se ele ficar na parceria, pode ser 30 para ele. Entendeu? Em grandes números. Então, é muito melhor ele fazer a parceria financeiramente do que vender. Perfeito. Mas não é comum ele aceitar um parcelamento casado com aprovação. Acontece, mas não é comum. Então, se a gente pudesse falar dentro do caixa que vocês têm, quantos % são utilizados para cada coisa, talvez a aquisição de terreno fosse um percentual baixo. Bem baixo. O resto o que tem aparecido são alguns fundos interessados em comprar, então compram do proprietário ao preço de mercado e fazem a parceria conosco. É outro modelo também interessante. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui na Rente, de pensar nesse modelo. Esse modelo é bem interessante. Obviamente que pro mercado de capitais é um negócio difícil fechar a conta, porque os fundos geralmente têm um prazo, né? Eu tenho um prazo para fechar isso aqui em 7 anos, eu tenho um prazo aqui para fechar em 10 anos. Só que a gente sabe que quando a gente entra no modelo de equity, principalmente em prazos de loteamento, que a gente está falando, vocês estavam falando de 10 anos, mas a gente falou com o pessoal, por exemplo, da GSP, até 240 meses, né? 20 anos. É animado, né? Esse modelo funciona se você comprar áreas que já andaram um pouco, como o Rick falou. Então você já passou aqui em São Paulo, tem um órgão chamado GRAPROAB. Você já passou no GRAPROAB e aí tem mais só estágio da prefeitura e registro, por exemplo, você já consegue medir melhor o tempo. Mas também tem menos áreas com GRAPROAB aprovado disponíveis para você comprar, né? Então, quanto mais etapas você queimar antes de comprar, melhor, né? Porque você diminui o teu risco. Nós compramos, só para complementar, 2 áreas grandes e de valor alto em dinheiro no ano passado, através de estruturas de CRI. Mas é porque as 2 áreas estavam em situações que só podiam ser vendidas em dinheiro. Uma já estava na mão de um fundo, e a gente comprou numa condição que a gente pagava à vista no dia que houvesse a emissão do RI. Então o risco do registro de incorporação. Então o risco de aprovação era 0. A gente pagou e colocou para vender 30 dias depois. A outra não, é uma área não tão madura, ainda está no processo final de aprovação, mas estava no departamento de recuperação de crédito de um banco grande e a única alternativa de venda era em dinheiro. A gente também se alavancou através de uma estrutura de CRI com um fundo e comprou e está em aprovação para lançar o ano que vem. Mas eram oportunidades muito boas que a gente achou interessante buscar estruturas no mercado de capitais para fazer aquisição em dinheiro. Muito bom, faz total sentido. E aí é casa a casa, né? E você vai andar casa a casa. E eu comecei a fazer a pergunta de crise, a gente mudou, falou de aprovação, etc. Voltando para crises, né? Vocês começaram em 2012, 2015, primeiro projeto, foi um sucesso o primeiro projeto. Não tanto. Não tanto. Não foi de Paulinho o primeiro, né? O primeiro foi de Tu. Que não foi um sucesso. Não foi sucesso, tá bom, é verdade. Mas ali vocês passaram por um período, assim, bem difícil, né? A gente tá falando ali 2014, 2015, 16, 17. E eu acho que assim, de 2008 para cá, a gente não teve um ano sensacional. A gente teve anos difíceis e anos piores. Né? E recentemente agora 2020, 2021, crise do Covid, né? Que foi ruim no começo e depois passou a ser bom para os loteamentos, né? Porque começou a ter, de fato, essa saída da cidade para o interior, etc. Então vocês não pegaram anos fáceis, né? Como é que vocês enxergam essas crises, copo meio cheio, copo meio vazio, e como é que vocês lidam com isso? E se assim, vocês acham que foram beneficiados de alguma forma ou prejudicados de alguma forma com essas crises, né? E aí depois, obviamente, se puderem continuar, 2023. Como é que vai ser? Vamos lá. Pode falar, Arthur. Eu ia só dar uma introdução, porque nos nossos empreendimentos não é o hábito da gente ficar medindo se vai lançar ou não, porque o país está assim ou assado.
Perfeito. Então a gente não para, tá certo? O produto entra na prateleira, ele vai. Você pode, não vou lançar agora porque é férias ou isso e aquilo, mas a gente não fica esperando. Sim. Então esse é um ponto. A gente já começa a trabalhar, o produto entra, ele é lançado e deu certo em Paulínia, pegamos um bom momento, Itu não foi tão bom, mas... Paulínia, desculpa, foi 2015 ou 2016? Foi 2017. 17, tá. Então, é essa a introdução que eu queria dar. Agora o Rick pode completar. Não, assim, o que eu queria dizer é que eu tenho 20 e poucos anos de mercado imobiliário, o Arthur tem 40. Imagina que a gente já viu de tudo, né? Sem dúvida. Nós somos realmente otimistas e guerreiros, vai. Então, o produto está pronto, vai para a rua, a gente já passou por crise, por venda lenta, venda rápida, mas pegando o momento da pandemia foi especialmente interessante, né? Porque ali no dia 16 de março de 2020, departamento de crise, né? Comitê de crise, vamos sentar na sala de reunião, o que a gente faz? Para as obras, as vendas vão parar, vai ter inadimplência muito alta, o que nós vamos fazer? Só que rapidamente o cenário mudou. Uma semana depois, todo mundo percebeu que home office, criança estudando em casa, trânsito zero, tinha que mudar aquela dinâmica, né? De morar num apartamento pequeno perto do escritório. E a gente começou a vender muito, começava a entrar a proposta, né, daqueles empreendimentos que pareciam que estavam vendendo pouco, que estavam muito estocados, e vende. O estoque foi embora rapidamente, a gente falou, opa... Estamos sem produto. Estamos sem produto e tem uma oportunidade aqui. E a gente começou a acelerar o máximo que a gente podia para colocar os produtos na rua. Então, pandemia, problema sério para o mundo inteiro, mas para o nosso setor foi muito bom. A gente vendeu muito bem, vendemos o estoque, tá certo? Lançamos em 2020, lançamos em 2021. Te falei que a gente está preparando 2, finalizando as aprovações para lançar esse ano ainda, e tem um 2023 bastante intenso, aí, bastante promissor, com muitos projetos na rua. Então a gente continua otimistas e animados. 2023 o Arthur falou, né, que não está olhando do ponto de vista macroeconômico, crise política, etc. O projeto está aprovado. Vamos para frente. Bota na esteira, vai embora. É isso. Então vocês não estão muito tentando descobrir o que é que vai acontecer. Política, economia, senão a gente não trabalha, né? O Rick falou uma coisa engraçada. Nesse dia, quando a gente sentou para conversar, nós fizemos cenários de inadimplência dos mais diversos, né? Bom, vamos parar, 50% da carteira não vai pagar. Vamos estudar agora se parar e pagar 40%, se parar 30%, né? E no fim a inadimplência praticamente ficou estável. Nós fizemos alguns ajustes com alguns casos e o negócio embalou de novo e fomos para frente. Não, isso é muito engraçado, porque ninguém se planejava para acontecer o que aconteceu. Lógico. Nem o mais otimista achava que o mercado ia acontecer o que zerar estoque, né? Praticamente. Não. E aí, de repente, eu tenho muito amigo meu daqui de São Paulo que é empresário, que tem, sei lá, centenas de funcionários, saiu da cidade e foi morar em Riviera, foi morar em Boa Vista, etc. Né? Então, muito comum. É muito engraçado isso. E aí, eu tive no Complan agora, nas 3, 4 semanas mais ou menos. Para quem tá vendo aí, a gente tá gravando no final de novembro, né? Mais de novembro. E vocês falaram lá, como Lote 5, empresa, né? Falaram de um projeto que eu, particularmente, se eu tivesse isso na minha cidade, com certeza compraria, que é um condomínio de chácaras, né? A gente, super interessante. O Beto teve lá, né, no Complan. O Beto teve lá no Complan, exatamente. Foi uma das palestras que eu achei mais interessante, assim. E o case é muito interessante, porque eu pensando na cabeça do loteador, e vocês vão dizer se eu estiver errado, mas é um projeto difícil de dar um retorno bom, né? Porque ele é um projeto que ele é maior, né? Então você consegue... Talvez você não consiga ter 1 metro quadrado tão caro, eu imagino. Né? E são áreas maiores. Então a gente sempre vê o loteador querendo espremer ali o metro quadrado para ele potencializar o preço e rentabilizar mais no projeto. Como é que foi essa equação, né, dessa viabilidade? Como é que vocês chegaram lá? Por que decidiram fazer um condomínio de chácara? E se esse projeto foi um bom negócio financeiramente ou não? Esse projeto é uma fazenda da família do Beto, e nós já tínhamos tentado aprovar um loteamento de terrenos menores lá e tivemos problemas ambientais. E a sinalização era de que ali nós podíamos trabalhar com lotes grandes. Isso ambientalmente estaria aceito. São quantos metros quadrados, mais ou menos, um lote em média? 20 mil.
São 2 hectares. É o módulo mínimo do INCRA, que é chamado, né? São 2 hectares. Então, a fazenda foi dividida em N módulos, são aproximadamente 140, né? 115 módulos de 20 mil metros. E a relação de conta que se faz é que você imaginar num lote pequeno, você tem quadras de 50 metros, porque um lote de 10 por 25, 25 daqui, 25 aqui, dá 50. Numa área de 20 mil metros, você tem uma relação de ruas para o tamanho do terreno muito menor. Então, menos ruas, menos custo por metro. Né? Então, te permite também vender o metro quadrado da chácara mais barato, até porque se você também fizer muito caro, você não vai ter liquidez. Sim. Né? E o que a gente pensou lá, isso foi um mérito do Beto, que vem trabalhando esse conceito já há alguns anos, é aquele de você vender um terreno para final de semana, com toda a segurança, com clube, com conforto, não tradicionalmente como se fez já em São Paulo, de dividir 20 mil metros sem muito critério. Hoje, se você comprar um terreno de 20 mil metros, ele é indivisível, você não pode fazer 2 de 10, nem 4 de 5, e dentro de uma estrutura de alto padrão. Né? É um loteamento para concorrer com os melhores loteamentos aqui do estado de São Paulo, como infraestrutura, como lazer, a um preço acessível. É um preço que vai oscilar em torno de uns R$150 por metro quadrado, mas com clube de primeira linha, portaria, segurança, murado, muito bacana. Esse projeto ficou onde? Em que cidade? Em Jarinu, é ao lado de Jundiaí. Legal. Aqui a 45 minutos você está na Marginal. E vendeu rápido ou não? Não, não lançou ainda. Vai lançar agora. Tá, então a gente viu o projeto... vai lançar no comecinho do ano, mas só um complemento, né? Quer dizer, o Arthur explicou um pouquinho a conta, que foi o que você perguntou, né? Como é que a conta fecha? Sim. É porque o custo de infraestrutura em relação ao... Perfeito. Você não faz a mesma conta de metro quadrado, né? O custo de infraestrutura em relação ao VGV é muito mais baixo. Também é né? muito menor. É muito menor porque tem menos ruas e tudo mais. Mas tem algumas vantagens, né? Primeiro, você tem um adensamento muito menor, então você vai ter uma convivência totalmente diferente, Sim. né? Não se paga condomínio, porque... Desculpe, não se paga IPTU, porque Sim. é rural, então paga INCRA. Sim. E aí o número é infinitamente menor. O que você está oferecendo? Uma qualidade de vida com muita segurança, mas muita segurança, asfalto na porta, né? E que ele não teria se tivesse um pequeno sítio, uma pequena chácara que tem essa questão enorme de segurança, vulnerabilidade e tal. Então você está oferecendo infraestrutura compartilhada, segurança e o convívio que ele pode dosar. Ele vai ter o convívio que ele quiser. Exatamente, porque se o vizinho quiser botar uma música alta, não vai incomodar tanto quanto numa casa. É o meu problema. Eu tenho um sítio eu sou pernambucano, né? Em Recife, eu tenho lá em Pernambuco um sítio. A grande dificuldade da gente é que eu tô com filha pequena. Filha pequena, ela quer brincar, né? Então, se eu tenho só os filhos e os primos, já fica um negócio, né? Então, a gente começa a pensar no convívio da família e tal. E a gente começa a ter perda de segurança, como você falou. A estrutura, né? Você tem que ter os caseiros para cuidar da sua fazenda, porque é quase uma microfazenda, né? E num esquema desse de chácara, é interessante porque você pode ir para piscina, fazer um churrasco, hoje está muito comum beach tênis, né? Sim. Tênis, essas coisas, você se junta com as pessoas para jogar, mas se você quiser sua privacidade também, você... Esse é o ponto, Léo. Você vai ter um clube com beach tênis, com piscina, com restaurante, com área para as crianças, com quadra poliesportiva, com mercado, tem tudo isso. Mas se ele quiser ficar na casa dele fazendo churrasco na piscina dele, exatamente, com os filhos, com os netos, com os animais dele, ele está totalmente preservado. Né? Uma dica aí para o pessoal de Recife, viu? Sigam o projeto do Lote 5, façam lá, que aí eu tenho interesse em comprar. Eu sou um dos clientes. Pode comprar um aqui também, não tem problema. Você vem muito para cá. Você vai vir morar aqui. Você vai vir morar aqui daqui a pouco. Se minha esposa deixar, a gente dá aquele papo que a gente tá tendo lá embaixo, né? Quem manda é a esposa. Muito bom. E uma coisa que eu queria assim, abordar um pouquinho diferente, talvez até a gente falou de governança, né? De gestão. E mais uma vez, eu fico muito impressionado da forma como vocês se organizam e não dá problema. Né? Porque a gente, às vezes, tem sociedade com 2 sócios, dá problema, você tem 5, e a gente sabe, mais uma vez, né? São 5 pessoas muito experientes e todo mundo queira ou não,
puxar um pouquinho a sardinha, né? O Arthur muito pro lado do loteamento. Aí eu fico pensando, né? Eu fico imaginando assim, pô, mas quando inventaram esse negócio de incorporação vertical, o Arthur deve ter odiado, né? Não. Eu fico imaginando, obviamente eu sei que não é a verdade. A gente olha a viabilidade e gosta. Não tem problema. Dando dinheiro, né? Dando dinheiro. E aí tem muito do que o Ricardo falou, né? De complemento de fluxo de caixa, então começa a fazer sentido pro negócio. Mas como é que vocês falaram que cada um tem uma área específica, mas tem muita coisa aqui dentro da área de incorporação, do loteamento, que você pode terceirizar, né, e você pode internalizar. Então hoje tem muito essa questão da house, né, você ter uma equipe interna própria para fazer a gestão comercial, marketing, vendas, etc. Tem gente que internaliza, tem gente que terceiriza. Obra, por exemplo, a maioria é terceirizada, empreiteiro, etc., porque também não faz sentido manter uma estrutura, a não ser que você tivesse uma estrutura absurda de construção. Mas o que é que hoje vocês internalizam, o que é que vocês não internalizam, o que é que vocês entendem como core business? Essa é a pergunta, né? O que é core business da Lote 5 e o que não necessariamente pode ser internalizado? A gente tem internalizado todo o departamento de aprovações, porque isso fica na nossa mão, né, o controle dessas aprovações, muito embora todos os projetos são terceirizados, eu só controlo, e eu internalizo a parte de engenharia, toda a fiscalização de obras, né? Mas todas as obras são empreitadas, a gente não tem máquina nossa. Perfeito. Né? E o Rick pode falar um pouquinho, porque agora nós constituímos a Lote 5 Vendas, que é uma empresa que atua, uma house que atua nos plantões, né, Rick? E nos traz mais informações, um pouco mais de sensibilidade daquele produto. Né? Mas ele já chegou a fazer, até, desculpa, Henrique, para tentar até complementar o Arthur aqui na pergunta, essa house, ela já está atuante ou ela está sendo estruturada? E se ela já está atuante, qual foi o sentimento de vocês de percepção de valor de uma coisa internalizada versus terceirizada? Eu vou complementar um pouquinho a resposta. Eu acho que, primeiro de tudo, a ideia é ter uma empresa mais leve possível, mas tem algumas coisas que, como você falou, são core business, tá certo? O financeiro está em casa, atendimento a cliente está em casa, novos negócios também não dá para abrir mão, né? Como o Arthur falou, aprovações e um pedaço da engenharia que é contratações, mas não execução. Um pouquinho de marketing, mas não temos agência, tem pouca gente. E um pouquinho de estrutura comercial. Por que nós montamos uma pequena estrutura de vendas? Para ter ali um pouco o nosso olho, né? Um feedback talvez mais verdadeiro, mas a estrutura é pequena. E ela é toda variável. A remuneração do time de vendas é 100% variável. Então, como conceito, nós queremos ter sempre uma empresa leve, uma empresa enxuta. Algumas áreas a gente é obrigado a ter, né, fora a nossa estrutura de sócios, que são sócios executivos e tal, tem algumas áreas que são importantes para nós. Então, especificamente na estrutura de vendas, a gente tem um grupo pequeno que olha todos os produtos, que faz uma gestão de leads mais controlada e que nos dá um feedback, principalmente quando as coisas não vão muito bem, para a gente poder ajustar o rumo quando for necessário. Esse ponto que ele falou de controle de leads é fundamental, porque hoje em dia você ter essas informações e direcionar bem o lead, eu acho que é uma das coisas que nos deu muita confiança em olhar o produto visto por esse ângulo, entendeu? Que normalmente muitas empresas terceirizam isso para as empresas de venda. A gente preferiu ter isso dentro de casa. Engraçado que os melhores loteadores, eles caminham para essa estrutura, né? Porque, no final das contas, a gente fala que loteamento é um business de fluxo de caixa, mas ele é um business de venda também, né? Muito forte. Se você não tem venda ali, você também não tem um fluxo de caixa. Então, você pode fazer um produto péssimo, né? Pensar tudo errado, mas se você não vender, né? Ou o contrário também, você pode fazer tudo muito bem feito. Não vendeu, acabou o negócio. E hoje o digital manda, né? Exatamente. Toda a nossa campanha, grande parte, ela é digital. E se você não controlar direito o lead que chega, ele começa a correr pelos dedos, você está perdendo eficiência né? Na veia. Uma venda potencial. Que você deixou de trabalhar aquele cliente, né? Não dá. Gente, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu tenho duas perguntas ainda.
A primeira pergunta, na verdade, eu vou fazer a primeira, depois eu faço a segunda. Mas Você falou que ia passar rápido, passou mesmo, hein? Passou rápido, ó. A gente já tá 50 e poucos minutos aí falando, né? Que é mais ou menos o que a gente falou. Primeira coisa, eu vou fazer a primeira pergunta, depois a segunda. Mas a primeira a gente falou muito de 2012, 2015, falamos de 2022, falamos de 2023. Mas eu tenho muita curiosidade de, quando a Lot 5 foi criada lá em 2012, o que é que vocês estavam pensando em Master Plan para 2030, 2040? Assim, qual foi o objetivo de vocês? Vocês já abriram eventualmente pensando num IPO, de fazer um negócio muito grande, ou vocês abriram somente, cara, vamos fazer aqui o que a gente sabe fazer muito bem, e lá na frente a gente vai ver, e o que é que mudou de lá para cá, e o que é que vocês estão pensando, né? Cara, a gente, imagina daqui a 10 anos, como é que vai estar a Lot 5, assim? Eu queria escutar de vocês, e fundadores, sócios, diretores, como é que imagina o negócio. A pergunta é interessantíssima, né? Sempre que você monta um negócio, você vai fazer um business plan, né? Exatamente. E a gente fez um business plan e falou, bom, vamos lançar tantos por ano, no máximo 250 milhões de reais de VGV por ano. Tinha lá uma curva de exposição de caixa, quanto dinheiro a gente ia pôr de equity, quanto tempo ia voltar, o lucro projetado. E, de repente, todas as crises que a gente passou e que a gente conhece, e a gente brincava assim, aquele business plan, a gente pegou uma tesoura, fez um corte, e não sei que dia aquilo vai juntar novamente. Aquela história vai acontecer, mas eu não sei qual é o tamanho do buraco que ficou no meio, né? Uhum. No meio daquelas crises todas. Então, é óbvio que nós somos empresários, todos nós, e nenhum projeto, nenhum business plan acaba saindo do jeito que você planejou. O nosso modelo era lançar 200, 300 milhões por ano, não fazer IPO, e ter uma empresa de dividendos. Sim, né? Uma vaca leiteira que a gente fala no mercado de capitais. Mas 10 anos depois o cenário foi diferente, a gente colocou mais dinheiro do que a gente gostaria, do que a gente planejou, digamos assim. Fizemos um certo nível de alavancagem com essas operações estruturadas, com os CRIs e tal. Mas hoje, 10 anos depois, com todas essas crises e tal, a empresa está numa situação muito bacana. Eu acho que a parte toda de exposição de caixa já está superada, já está vencida, já estamos olhando aquela curva, curva J, revertendo, né, que é uma sensação bastante boa. E o nosso projeto daqui para frente talvez seja lançar um pouco mais do que aqueles 250, 300 milhões, mas não tem nenhuma pressão, nenhuma obrigação. Ninguém está nos falando, a gente não tem investidor externo, não tem sócio, não fez IPO para dizer, olha, você tem que lançar tantos milhões todo ano e tal, dentro do trimestre ou do ano. Não existe isso. A gente vai lançar bons projetos quando a gente achar que faz sentido. Pressão. Pode ter um ano com 1 bi, pode ter um ano com 500 milhões, pode ter um ano com nada. É o que a gente quiser no limite, né? Não, isso é muito bom. Quase que eu cito aqui, o cara não é empresário, né? Mas o Mike Tyson fala isso, né? Todo mundo tem uma estratégia até levar o primeiro soco na cara. Eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente é um plano. Mas até o primeiro momento que a gente levou um soco na cara, muda tudo, faz o corte que você falou, e aí a gente depois vai ver onde é que a gente vai parar lá, né? E muito bom, eu queria fazer só mais uma primeira coisa, agradecer vocês. É um prazer estar aqui com você. Eu sei como é difícil o horário de vocês, eu sei como é corrida a vida de vocês, para vir para cá, para um estúdio, para vocês se dedicarem, principalmente, não é nem se dedicar a gente, né, mas se dedicar ao mercado, porque é um give back to community, né? Você está dando de volta para a comunidade coisas que vocês têm 40 anos, 30 anos de experiência. Eu tenho certeza que esse papo ele foi muito valioso para centenas de loteadores que vão assistir a gente aí ao longo do tempo. Então, primeira coisa, agradecer vocês muito e devolver para vocês a palavra, para vocês darem uma mensagem, falarem um pouquinho do que vocês enxergam do mercado e o que é que vocês poderiam dar de uma palavra talvez de motivação aí para o loteador que está começando e está entrando nesse mercado que talvez ele esteja escutando aqui morrendo de medo, vou, não vou, faço ou não faço, né? E escutar de vocês que estão nesse mercado há muito tempo. A gente já discutiu muito entre nós o que vai acontecer com a Lot 5 daqui a 20 anos, 10 anos, né? E uma vez eu, conversando com um empresário do ramo imobiliário americano, ele falou assim, escuta, vocês fazem o mais difícil, vocês fazem o loteamento, mas vocês não fazem a casa depois? Tem muito isso. Né? Vocês não fazem a casa?
Não, a gente não faz a casa, a gente lote, né? Bom, o mais difícil vocês fazem, depois vocês entregam o filé mignon para quem for construir, né? É que o brasileiro tem essa filosofia, né, de comprar o terreno e fazer a casa própria. Né? Independente de classe social. Independente de classe social. O rico, o pobre, todo mundo pensa assim. Exato. Quando saiu o programa lá atrás do Minha Casa Minha Vida, eu olhei pro Rick, pro Fernando, falei, puta, não vai acabar o nosso negócio de loteamento popular, porque todo mundo vai preferir comprar uma casa ou um apartamento para pagar em 30 anos, que a mensalidade em 30 anos era mais ou menos o que ele pagaria no terreno em 10. Sim. Entendeu? Mas não, o mercado continuou assim, continuou vendendo, e eu acho que o futuro vai chegar lá. Eu acho que nós vamos conseguir fazer loteamentos com casas, né? Uhum. Ou ter um mecanismo de financiamento, como você está estudando, que a gente possa vender o terreno e, na sequência, a casa para o cliente. Perfeito. Alguma coisa desse tipo, né? Mas o setor, como uma mensagem de esperança, ele é lucrativo, ele é rentável. Eu acho que os novos loteadores devem continuar motivados, como nós estamos, e acho que nós temos que pensar juntos. Até nós temos a Elo, né, a nossa associação dos loteadores, que a gente tem debates muito sobre esses assuntos, discutindo o futuro, o que nós vamos fazer, como é que o setor vai funcionar e assim por diante. Aí, até quem não conhece a Elo, né, para a gente convidar aqui o pessoal a conhecer, né, a gente tem a Elos regionalizadas também, né, São Paulo, tem Minas, tem alguns, tá melhorando muito, temos a DIT também, então quem não é a DIT tem o GRI, né, tem várias associações de incorporadores, loteadores, que eu acho que para quem está começando também vale a pena se associar, é barato, você consegue acessar muito conteúdo relevante dentro das plataformas deles, né? Então são pessoas que também, organizações que eu sou muito grato, porque eu aprendi muito através deles, e eu acho que hoje eu consigo, até de vez em quando dou palestra para a DIT e tal, para esse pessoal, mas eu aprendi muito com eles. Isso é muito legal. E Rick, você quer passar alguma mensagem aí pro pessoal? Quer mandar uma mensagem motivacional? Mandar um beijo para alguém? Léo, acho que falamos bastante. O mercado tem seus desafios e tem, né, o seu benefício, a sua beleza. A gente faz porque gosta. Acho que o Arthur explicou bastante bem aí. Eu queria te agradecer e obrigado pelo convite e nos colocar aqui à disposição. Se alguém quiser falar com a gente em algum momento, você tem nosso contato aí, fica à vontade. E parabéns pelo trabalho de vocês aí. Eu que agradeço. Obrigado, Léo. Arthur Braga, Ricardo Seton, muito obrigado. Em nome não só da gente aqui, todos os loteadores que estão escutando. Agradecendo a Lote 5, né, pela parceria que a gente fala muito. Eu aprendi muito com a Lote 5, muito. Eu vou continuar aprendendo com certeza. A gente vai continuar batendo muito papo. Então, obrigado pela presença de vocês e até a próxima, né? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, um abraço. Obrigado. Para você que está assistindo o vídeo até o final, siga a gente no Instagram, no LinkedIn, assine lá, inscreva no canal do YouTube e acompanhe os próximos vídeos da gente. Obrigado, gente. Valeu.